o policial, quando está fazendo isso, ele está indo contra o que diz a Constituição, né? Todos têm direitos iguais, etc., mesmo aqueles que cometeram crimes. Eu estava prestando atenção aqui naquela questão que você falava com o Vitor e queria dizer que quem pode mais, segundo um professor meu, que inclusive era juiz na faculdade de Direito, quem pode mais pode menos. Se o Estado tem o poder de prender, eu também tenho o dever de fazer ou de propiciar todas as condições para ali ressocializar e você voltar ao convívio da sociedade. Se o crime não atentou contra a vida, penas alternativas, como o Vitor colocava. Diria mais, o Estado não deve ser o empregador de ninguém aí no caso, porém, deve viabilizar, não é, fazendo cadastro, convênio com empresas, etc., para que quando esse preso saia da cadeia, ele possa trabalhar. Muitas vezes ocorre que o sujeito sai da cadeia e ele não tem para onde ir. A própria sociedade discrimina ele porque ele foi egresso. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Porque muitos garotos que saem da FEBEM, em vez de eles saírem prontos para a sociedade, muitas vezes eles saem e vão direto para o crime. Vitor. É aquela ladainha de sempre. Se não houver investimento num conjunto de fatores, num conjunto de políticas públicas, nós já apontamos aqui a educação, a profissionalização, esse jovem que ainda está na busca da realização dos seus sonhos, na sua formação, na definição do seu destino, ele acaba se enveredando pela área do crime. Por muito mais motivo, na aplicação das chamadas medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, por muito mais motivo, o investimento do Estado deve ser total, com todas as prioridades. Aliás, a Constituição já determina assim, que a prioridade das políticas públicas em prol das crianças e dos adolescentes, ela deve ser a maior de todas. Você acha, por exemplo, que os administradores devem ser responsabilizados por menores em situação de risco que vivem nas ruas, continuarem nas ruas? Se não houver nenhuma política de resgate desses jovens, creio que sim, né? A omissão dos administradores públicos diante dessas constatações, isso pode gerar responsabilidades. Você, Adriana, que estuda esse assunto, o que você acha disso? Eu me lembrei agora da questão do toque de recolher. Eu acho que todas as nossas políticas, elas são sempre no depois, né? E quando pensa numa política preventiva, ela é privativa de direitos. Quer dizer, o jovem, ele tem que ser, como o Vitor disse, o objeto de várias políticas. Ele tem que ter uma prioridade nas políticas sociais, culturais, enfim. E se o Estado não garante isso, eu acho que sim, caberia medidas de responsabilização aos gestores. Há uma série de experiências aí com relação a isso. Por exemplo, fechar os bares mais cedo para evitar consumo de bebida alcoólica e facilitar o consumo de drogas a partir de determinado horário, toque de recolher para os jovens. Mas há outras experiências, por exemplo, lá em Brasília, acho que em Samambaia, a polícia tem um programa esportivo, que é esporte à meia-noite. E eles mantêm os jovens de 10 às 2 da manhã participando de atividade esportiva organizada, basquete, dentro da escola. E isso acaba ocupando a meninada. Ocupando. Quer dizer, em vez de organizar a gangue, organiza um time. Em vez de ficar na rua... Esses programas, isso também vai ser debatido na conferência? Olha, nós esperamos que sim. Não tem um eixo específico da criança e do adolescente na conferência, mas tem um eixo específico de prevenção social do crime e das violências. Qual é o maior grupo de risco em termos de vítima da violência? O jovem adolescente ou os idosos? O jovem adolescente. E por que então ele não está no centro da conferência, se vai se discutir segurança pública? Porque essa dificuldade também
do acesso desses jovens. Eles tiveram agora, recentemente, a Conferência de Criança e Adolescente, né? E a Conferência da Juventude. Então, eles estão muito envolvidos. Só que ainda tem, assim como nós, né? Como o Dantas falou há pouco, da sociedade civil de uma forma geral, que temos o acúmulo, demoramos para ser ouvidos, nós temos essa coisa do jovem não ser ouvido ainda mais sério no nosso país. Então, nós aqui em São Paulo, por exemplo, conseguimos eleger dos 40 candidatos a representante do Estado na conferência, um jovem, um único jovem, que é de uma revista da Viração, que é um pessoal que faz um trabalho alternativo com a juventude, tem a ver com teatro, cinema, com lazer, tem a própria revista, mas um em 40 pessoas. Quando a tem juventude... representante dos presos também na conferência? Não tem. Tem organizações que trabalham com a questão... Dos parentes das vítimas da violência? Não, em São Paulo que a gente... Essa conferência vai ser uma conferência só de autoridades e pesquisadores? Não, vai ser uma conferência da sociedade civil. Tem representantes... Aqui em São Paulo, que eu conheço mais, nós temos representantes do Movimento Social de Moradia, Movimento Social de Idosos, que eu conheço o universo de pessoas que vão.